Bom, gente, bom dia. Bom dia. Fico bem feliz pelo convite do Bebeto. A gente se conheceu realmente através da Vineyard, São José dos Pinhais. Ele foi lá, visitou a gente. Acho que a partir dali a gente acabou criando um laço bem interessante. Eu acho que igreja é isso também, né? Igreja é conexão, igreja é... Você consegue entender o propósito de Deus muitas vezes quando as pessoas se aproximam da gente. E eu acho que isso fica para a vida, né, Bebeto? Eu acho que isso é o mais legal. E o convite dele veio, para mim, é muito satisfatório poder falar disso para pessoas que estão literalmente, diretamente na missão. Porque eu entendo que, se a gente for pegar o contexto histórico, eu vou falar um pouquinho do contexto histórico aqui, a gente vai entender que pessoas com deficiência eram queimadas vivas, como o Bebeto falou, ficavam em quartos escuros, pessoas com deficiência eram vistas como um peso para a sociedade, como castigo. Os pais pecaram, então ela nasceu assim. Ou ela mesma pecou, ou ela mesma mereceu aquela situação. Então o contexto histórico ele é bem pesado, mas não tem como a gente fugir disso. E eu preciso trazer para vocês uma realidade. Eu não posso trazer para vocês uma palestra motivacional a respeito da deficiência. Eu poderia aqui ter elaborado um conteúdo para fazer vocês chorarem no final, uma história de superação. Mas não é esse o meu trabalho. O meu trabalho ele vai além disso. Ele vai trazer para vocês alguns questionamentos, algumas inquietações que vocês vão sair daqui muitas vezes sem resposta. Mas acho que a ideia é justamente essa partilha. E falando desse contexto histórico, é coisa que aconteceu no passado, mas que infelizmente ainda acontece. Então, se a gente pensa que isso aconteceu há tantos anos atrás, não, isso ainda acontece nos dias de hoje. Né? Eu lembro de poucos anos atrás, né, a gente percebia assim que no circo, por exemplo, as pessoas com deficiência eram objetos de atração. Né? A pessoa nascia diferente, levava para o circo, aquilo ali era chamativo. Ou a pessoa era anã, ou a pessoa muito alta, ou a pessoa com algum tipo de anomalia. Isso acontecia, isso era motivo de sarcasmo, de diversão. Então é muito triste isso se a gente começa a pensar. Né? No contexto histórico, no contexto religioso, isso também acontece, né? Isso também ocorre. A igreja por muito tempo negligenciou isso. A igreja por muito tempo ela fez com que as pessoas de fato se tornassem invisíveis, ou depois de algum tempo ela começa a tratar de uma outra forma, talvez com o intuito de tentar reverter alguma questão histórica, mas que também não auxilia muito. Né? E a gente vai falar um pouco disso. Mas eu queria me apresentar, queria falar um pouquinho da minha caminhada. Eu tenho 33 anos, moro em São José dos Pinhais, congrego na Vineyard, sou cristão desde pequeno, tive as minhas angústias enquanto cristão, tive as minhas dificuldades, principalmente relacionadas à própria deficiência. Eu nasci com paralisia cerebral, isso afetou os membros inferiores, eu tive que fazer 12 cirurgias para poder andar, e daí de lá para cá eu ia fazendo cirurgia, fisioterapia o tempo todo para tentar caminhar. Então eu entendo que cada passo que eu dou é um passo de gratidão a Deus por aquilo que Ele proporcionou. Escrevi um pouco disso nesse livro chamado Passos Firmes, onde eu conto um pouquinho da minha trajetória. Vou deixar alguns aqui com o Bebeto, depois se vocês tiverem interesse. Então eu conto um pouquinho da minha trajetória a respeito da deficiência. Aliás, esse aqui eu vou dar para o Francisco. Vou dar de presente aqui para o Francisco. Pensando na equidade de gênero, que o Bebeto comentou, eu vou dar isso aqui para a Fernanda. Esse segundo livro é o Simples, onde eu falo de simplicidade, de como a simplicidade me ajudou a entender o meu contexto, o quanto a simplicidade é importante no nosso dia a dia, nas nossas relações. Nisso que a gente está muito conectado hoje com rede social, muito conectado com muitas coisas, mas a gente acaba esquecendo da simplicidade. Eu escrevi o Simples para falar um pouco sobre isso. Dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto evangélico, digamos assim,
eu passei por muitas dificuldades, muitas inquietações. Ser criado num ambiente cristão foi bom? Foi sensacional. Me ajudou muito. Mas como criança, como adolescente, onde eu percebia que os outros meninos jogavam bola e eu não podia, e naquela época era muito engraçado, porque os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam vôlei. Não tinha esse negócio de meninas jogar futebol também, né? Então era muito segregado. E aí eu, como uma criança com deficiência, ficava fazendo trabalho teórico na escola. Então, assim, talvez a meu gosto por escrita começou ali, né? Porque eu escrevia muito. Então eu tinha que ficar fazendo trabalho teórico na sala enquanto os outros estavam. Então não tinha essa coisa de levar a criança com deficiência para tentar experimentar alguma coisa, para tentar vivenciar alguma coisa, não tinha. Era simplesmente segregado dessa forma, né? Então a gente está falando de 20 e poucos anos atrás, não é muita coisa, né? Hoje já se tem um cuidado maior em relação a isso, né? E as crianças com deficiência hoje elas têm um pouquinho mais de acesso, mas eu acho que ainda assim é muito restrito. E dentro de um contexto cristão, dentro de um contexto evangélico, o que eu vinha percebendo, né, ao longo do tempo? Que eu ia para a igreja, mas ninguém falava comigo sobre deficiência, todo mundo achava que aquilo ali era um propósito de Deus, e eu também entendo dessa forma, mas não se falava sobre esse assunto, nunca se falou sobre esse assunto. E olha que interessante se a gente começa a analisar, porque toda a trajetória de Jesus, ele se depara muito com pessoas com deficiência. É o tempo todo, né? E tem algumas histórias que eu gosto mais, tem algumas histórias que me identifico bastante, mas o tempo todo ele está falando disso, o tempo todo ele está falando de justiça aqui, né? Se a gente for pensar, a trajetória de Jesus é isso aqui. E em relação à deficiência, há muita coisa na Bíblia, há muito relato sobre esses encontros que Jesus teve. Então eu comecei a observar e trazer para a minha realidade isso. Só que é engraçado, as pessoas sempre falavam nas igrejas sobre milagre, sobre você ter algumas atitudes que aquela pessoa teve, mas e a deficiência dela especificamente? E aquela dor que ela sofria? E aquele histórico dela antes dela chegar àquele encontro com Jesus? Isso para mim nunca teve um explorar disso, assim, sabe? E eu acho que isso me incomodava muito. Por isso que é engraçado quando a gente começa a pensar nisso, porque eu particularmente me tornei um objeto de... Quando eu ia nas igrejas, e principalmente igrejas pentecostais, digamos assim, elas tinham muito essa coisa de você ser curado. Então, você se torna um objeto ali de interesse de cura. E não que eu não acredite em milagre, pelo contrário, eu preciso acreditar nisso todos os dias da minha vida. Isso aí é uma questão de fé minha. Mas o que me incomoda é esse olhar para a pessoa com deficiência. O que me incomoda é que ela se torna um objeto de algo que pode ser algo sobrenatural. E sim, a gente tem que orar pelas pessoas, a gente precisa, mas era muito invasivo. Eu sentava do lado da pessoa, a pessoa daqui a pouco estava com a mão na minha perna para orar. Então, assim, acho que tem formas e formas de você orar por uma pessoa, de você conhecer a vida daquela pessoa, entender um pouco do contexto. E eu não tenho problema nenhum com oração, eu nunca rejeitei nenhum tipo de oração, e não vou rejeitar. Mas eu entendo que não é dessa forma. Por isso que eu entendo esse meu papel hoje, de fazer com que a gente reflita sobre isso, para que a gente possa acessar essas pessoas, para que a gente possa entender sobre esse contexto, respeitar o contexto histórico, como o Bebeto comentou, aonde estão esse público, aonde está de fato. Quando a gente fala em 24% da população, é muita gente. E aí, uma das coisas que mais me chama a atenção é que muitos, quando se fala sobre deficiência, as pessoas logo remetem ao fato da pessoa nascer com deficiência, né? Como no meu caso. Então eu nasci, estou contando aqui a minha história para vocês, está tudo certo. Porém, se você vai no Hospital Cajuru aqui em Curitiba, todos os dias você vai ver acidente de moto, você vai ver acidente automobilístico, você vai ver gente que fica paraplégica, gente que fica sem um braço, sem uma perna, e se torna uma pessoa com deficiência.
no Hospital do Trabalhador, aqui em Curitiba também. Então, será que a gente está preparado para essa realidade também, de as pessoas se tornarem pessoas com deficiência? Essa é uma provocação que a gente precisa fazer, porque a gente não deseja isso para ninguém, a gente não deseja mal para ninguém, a gente não deseja que as pessoas se machuquem, que as pessoas, né, percam membros ou que aconteça algo nesse sentido. Mas é uma realidade. É algo que pode acontecer com vocês. E aí, será que vocês vão deixar de ter a missão em função disso? Eu imagino que não. Eu imagino que vocês não vão deixar a missão se algo acontecer nesse sentido. Por isso que a gente tem que pensar sobre o assunto, a gente tem que refletir, a gente tem que perguntar. A minha época era muito comum as mães falarem assim, eu ouvia muito isso. As crianças passavam do meu lado, olhando assim, do jeito que eu ando, né, seguindo como criança, simples do jeito que é. E aí a mãe falava assim, não repara que é feio. Não repara que é feio ficar aqui. Então era feio você reparar numa pessoa com deficiência. E na verdade não, na verdade o reparar, o perguntar, o questionar é o que faz uma sociedade inclusiva. Talvez o Bebeto falou assim, reconheço, mas é porque o nosso histórico, o nosso contexto é um contexto de ignorância mesmo, nesse sentido de ignorar a pessoa, de não reparar na pessoa, de não ter acesso a ela. E aí a gente começa a segregar as coisas. E eu quero entrar nesse contexto de segregação, porque ele é um contexto muito mais ofensivo para uma pessoa com deficiência do que um contexto de exclusão como um todo. Quando você exclui, quando você está numa empresa ou algum lugar que você é excluído, você vai lidar com aquilo e você já sabe que aquilo funciona daquela forma. Agora, quando as coisas começam a ser segregadas, isso é muito mais ofensivo. Então, quando você fala de fazer algum projeto, quando o Bebeto comentar quantas pessoas com deficiência lá, não necessariamente você precisa elaborar um projeto específico para pessoas com deficiência. Não entendo dessa forma. Eu entendo que dentro dessas 200 vagas que ele tem lá, 100 para meninos e 100 para meninas, quantas pessoas com deficiência chegam até ali? Você não precisa criar um projeto paralelo, com uma logo de uma pessoa com cadeira de rodas sorrindo. Né? Não é isso. É estar junto, né? É estar na mesma mesa. Acho que a gente fala muito sobre isso, de estar na mesma mesa, né? Então, a segregação ela é muito pior. Então, eu não estou recriminando esse tipo de projetos voltados exclusivamente para a pessoa com deficiência, mas eu acho que é um caminho que não é um caminho ideal, digamos assim. Tanto que uma das críticas que eu faço hoje para algumas grandes denominações que atuam com inclusão, o que elas acabam fazendo? Olha que é interessante isso, porque as pessoas com deficiência então são deixadas de lado, elas são, de alguma forma, são discriminadas e tudo mais, tem todo esse contexto histórico. E o que acontece? A igreja fala assim, não, então vamos acolher, então vamos elaborar aqui alguns projetos. E a igreja vai, e o que a igreja faz? O culto dos cadeirantes. Divertido, legal isso, né? Você pensou? Você é cadeirante, você tem um espaço ali para você, que você vai ser ouvido como cadeirante. Aí as pessoas podem falar, nossa, mas que legal, a iniciativa, muito bonito, todo mundo, os cadeirantes lá erguendo a mão, adorando a Deus e contando seu testemunho um com o outro. E aí eu falo assim, gente, isso não é inclusão. Isso não é inclusão, isso de forma alguma é inclusão. Isso é uma ação social, isso é um acolhimento, isso pode ser uma boa intenção, mas isso não é, isso é segregação pura. Por que eu digo isso? Aí vamos pensar assim, né? Acontece uma coisa com o Bebeto é cadeirante, ele fala, não, agora eu não posso mais da Missão Aliança, eu vou lá na igreja, que eu não vou falar o nome, participar do culto dos cadeirantes, porque agora eu sou cadeirante. Você já pensou nisso? Que bizarrice? Você, só pelo fato de você ter uma característica, você estar ali por conta disso. Por que essas pessoas não estão no culto convencional lá do domingo? Porque elas incomodam, porque elas dão trabalho, porque alguém vai ter que estar carregando a cadeira delas, porque alguém vai ter que estar... Por que tem que ter um culto para pessoas com deficiência? Ou um ministério de pessoas com deficiência? Pior ainda. Porque a pessoa com deficiência intelectual baba
vai babar do lado do irmão do lado. E se for um culto para pessoa com deficiência, está tudo certo. As mães que estão ali já estão acostumadas, não tem problema. Mas já pensou uma pessoa com deficiência intelectual gritando no meio do culto? Incomoda, né? Incomoda talvez o irmão ali que está, né, indo na igreja há tanto tempo, que quer prestar atenção no culto. Ele não quer incomodação. Você não precisa você pode colocar intérprete de Libras num culto. Daí, se a igreja tem 5 cultos durante o domingo, ela faz com que o surdo vá num culto que tem intérprete, está tudo certo. Ele não precisa do acesso perene, sabe? É um acesso delimitado. É isso que a gente tem que pensar. E eu não estou aqui para criticar denominação A ou B por conta disso, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer, porque daqui a pouco a gente está fazendo igual. Dentro do contexto de vocês, mas a gente está fazendo igual. Então acho que a gente precisa pensar em ações que de fato tragam as pessoas para perto, mas dentro do contexto do todo. E existe algo muito importante também dentro de inclusão, que é uma frase que fala assim: nada sobre nós sem nós. Então, se você vai pensar em algo, um projeto, eu acho importante ouvir as pessoas com deficiência. Então, você precisa tentar entender um pouco desse contexto. Porque, assim, às vezes não dá para fantasiar muito de pensar, às vezes, em acessibilidade, em coisas que talvez vão exigir a questão, né, financeira, de adequação. Mas às vezes, quando eu falo de acessibilidade, às vezes ela é muito mais atitudinal do que física, né? Algo que vocês estão fazendo aqui hoje, esse convite, Bebeto, é uma ação de acessibilidade atitudinal. De manter o acesso para as pessoas que estão lá na comunidade. E aí, eu acho que é importante vocês pensarem de que forma isso pode ser feito. Como isso pode ser feito? Qual que é o start, né? Eu acho que o mais simples possível, por isso que eu amo a simplicidade, porque eu acho que a simplicidade ela encurta o caminho. Eu acho que o mais simples possível é o caminho mais ideal, né? Então, não adianta você pensar em formas e formas de acessibilidade, formas de fazer, sem antes conversar com essas pessoas, saber onde elas estão, o que de fato elas precisam, né? E entender que esse processo é um processo de construção, que dificilmente a gente vai chegar numa sociedade 100% inclusiva. Mas eu acho que a igreja ela tem esse papel de provocar isso. A igreja deveria ser a primeira instituição que acolhe, não a primeira que exclui. Eu não quero ser visto como um objeto de milagre somente. Eu quero estar ali porque eu estou junto ali, congregando. E o milagre pode acontecer em qualquer momento, né? E outro fator que eu vivenciei também, talvez é importante até comentar, que se tem uma visão de que Deus vai fazer, de que Deus vai curar, vai abençoar, e isso frustra muitas pessoas com deficiência. Por que elas não estão na igreja? Por que elas não acessam? Talvez é por conta de acessibilidade? Uma parcela pode ser que sim. Mas será que é porque muitas vezes elas não se sentem acuadas em estar aqui naquele ambiente? Justamente por isso que eu comentei da questão dos milagres, da cura. Eu já conversei com várias pessoas com deficiência que não são cristãs, que falaram que já tiveram convites e que já inclusive foram a igrejas e que se sentiram acuadas pelo mesmo motivo. Então, principalmente, né, quando você pega cadeirantes, quando você tem cegos, então surdos, então acho que isso gera mais isso em algumas pessoas. Isso faz com que a gente tenha um afastamento dessas pessoas em relação à igreja, né? Então, é um ponto para a gente pensar. Eu, em uma denominação que eu estava, a moça estava pregando e ela falou assim: meninas, olhem para mim, prestem bem atenção no que eu vou falar. Se você ora, se você lê a Bíblia, se você busca Deus,
Você acha que Deus vai te dar alguém que ande torto? Eu estava na segunda fileira. Eu falei, nossa, eu vou morrer solteiro. Mas, porque o que acontece, né? Dentro desse contexto, o melhor de Deus sempre está por vir, né? Como diz aquela canção, né? Então, o melhor de Deus nunca é o hoje, nunca é aquilo que Jesus já fez por nós. Sempre é o que está de melhor, né? Então, se tem um andando torto, deixa ele passar que vai vir o melhor, né? O melhor de Deus está por vir, então não vai ser esse, né? O melhor. Mas é algo que acontece em igreja. É algo que acontece. É triste a gente pensar que isso acontece nas igrejas evangélicas, cristãs. Porque muitas vezes essas pessoas elas são acolhidas em outros lugares. Esse é um ponto importante para a gente refletir. Quais são esses lugares? Aonde elas estão? Eu trabalho muito com inclusão, inclusive esse meu próximo trabalho agora é para trabalhar com inclusão de pessoas com deficiência. As empresas elas têm uma cota para cumprir, então existe uma obrigação legal para que isso aconteça, na força, na prática mesmo, no dia a dia. Mas eu fico pensando, e a igreja que não tem a cota, que não tem a legislação, que não tem a multa? Qual o papel da igreja nisso? E aí você olha tantos relatos de Jesus, tanta coisa acontecendo. No Velho Testamento mesmo, você tem vários exemplos. E aí, será que a gente não olha, igual o Bebeto falou, né? Será que está invisível ainda? Será que está tão oculto assim? Tem muita coisa mística para ser derrubada. Tem gente que acha que é doença, que vai passar se você sentar do lado. Teve gestor que já não queria contratar pessoa com deficiência com medo que o outro do lado ficasse também. Será que a igreja não tem esse mesmo receio na hora de... Por isso, será que não é mais fácil fazer o culto ali dos cadeirantes ou das pessoas com deficiência? Então, acho que a gente precisa pensar sobre isso e a gente precisa ter uma consciência de que talvez a gente não vá conseguir ter todas as respostas na hora de começar um projeto. E a questão não é ter as respostas, a questão é começar a pensar sobre isso. Porque se a gente tem esse entendimento de que daquelas 200, quanto que a gente consegue ter com deficiência? E existe um outro contexto também, pessoal, que eu acho que é importantíssimo que a gente faça, que é a questão do entorno dessa pessoa com deficiência também. E quando a gente fala de uma criança com deficiência, você tem que observar como que é o acesso que o pai tem para levar para fisioterapia, para fazer tratamento. Será que aquela condição física, será que ela não poderia de fato ser melhorada se ela tivesse um acesso melhor à saúde? O que a gente poderia fazer nesse aspecto? Porque eu vi muita gente com deficiência que ficou com aquele tipo de deficiência por negligência dos pais. Isso eu não posso dizer dos meus pais porque eles fizeram por mim tudo que eles puderam. Mas existe esse contexto também. Então, além de você pensar em projetos para incluir a criança, o adolescente com deficiência, a pessoa com deficiência, é importante observar o entorno. Quem cuida dessa pessoa, ela precisa de cuidados, ela faz os tratamentos, ela realiza cirurgias que ela precisa realizar. Se não, por quê? É muito dolorido isso, porque meus pais eles fizeram tudo que podiam. Eu nasci num lar cristão, meu pai era alcoólatra, minha mãe assumiu esse papel de ir fazer, de tentar ir atrás. Os médicos não queriam fazer cirurgias, porque achavam que não ia ter solução, as pessoas falavam que não ia ter solução. Minha mãe falou, não, eu vou atrás, vou fazer. E o contexto familiar era bastante delicado. Meu pai bebia muito, tinha falta de dinheiro. Depois de adulto eu fui perceber algumas coisas, fui entender algumas coisas. Eu lembro que para fazer fisioterapia, que minha mãe tinha que falar, a gente vai e a gente passa numa lanchonete e compra uma salada. Nossa, para mim aquilo ali era uma motivação enorme para eu fazer tratamento, porque era muito difícil. E aí chegava na lanchonete, comia uma salada e uma coca, e eu às vezes percebia que minha mãe, ou ela só tomava coca ou só comia salada. Depois de adulto eu fui perceber que ela não tinha dinheiro para os dois. E é algo que ela fez.
Porque ela sabia que para mim aquilo era importante, comida era importante. Galera, aliás, sempre foi, né? Mas era o que me motivava, né? Era o que me ajudava, me dava ânimo para sair de casa, fazer. E naquela época não tinha Uber, não tinha tudo, né? Os ônibus não eram tão fáceis assim. Então acho que é importante observar o contexto dessa pessoa. Porque se a gente observa o contexto, a gente também está sendo uma igreja inclusiva. Né? E importante falar sobre deficiência. Perguntar sobre deficiência. Por exemplo, as próprias questões de nomenclatura, né, que a gente tem hoje. Hoje o correto é falar pessoa com deficiência, simples assim. Aí tem gente que fala pessoa com necessidades especiais, né? Uma necessidade especial, talvez a pessoa tenha uma necessidade especial de tomar café, é uma necessidade especial dela. Não está relacionado com a deficiência em si, né? Está relacionada com vício mesmo. É uma necessidade da pessoa. Então, o portador, né? O portador de deficiência, o portador de necessidades especiais, ou portador de deficiência. Não é portar, porque eu estou portando um relógio. Do relógio eu posso me desfazer, da minha deficiência não. Então não é portador, né? E eu acho lindo quando as pessoas falam pessoas especiais. Eu adoro pessoas especiais. Eu acho isso tão bonito, mas é tão exclusivo, tão fora do contexto de inclusão, porque você está falando assim, meu filho é especial. Ele tem uma deficiência, né? Você fala, ele é especial, ele tem uma deficiência. Porque o fato da pessoa ter uma deficiência não o torna mais especial. O tornar ele mais especial por conta da deficiência faz com que você exclua ele. Faz com que você aumente Pode falar. Não, vai continuar. Faz com que você aumente a exclusão e diminua um contexto de igualdade. Não é especial. Ele precisa de cuidados especiais. Outras pessoas também precisam de outros cuidados. Eu não sou mais do que vocês não são mais que eu por conta disso. E especial todo mundo é. Eu sou especial para minha mãe, para meu pai, né? Todo mundo é especial dentro desse contexto. Então não é pelo fato de você ter uma criança com deficiência que você é uma mãe de uma criança especial. E os outros filhos que não têm deficiência não são especiais? Né? Não são. Né? Então todos, ou assim. Então vamos combinar, ou todo mundo é especial ou ninguém é especial. Então o termo correto, de fato, é pessoa com deficiência. E simples assim. E vocês vão se deparar com contextos delicados, de pessoas que não querem ajuda, por exemplo. Tem muita gente com orgulho, gente. Isso não está relacionado só com a deficiência, está relacionado com o caráter da pessoa, com a forma como ela tem o entendimento dela de mundo. Então, se ela não quiser ajuda, se ela não quiser falar de deficiência, não tem problema. É gente. São gente com características diferentes. E a gente tem que respeitar um pouco isso, né? Por exemplo, eu odeio que as pessoas peguem no meu braço para me ajudar. Por que não pergunta se eu quero ajuda? E se eu estou descendo uma escada, eu vou aceitar ajuda. Vou segurar no ombro aqui e está tudo certo, tudo tranquilo. Então não precisa também ser invasivo, mas também não precisa, se a pessoa não quiser ajuda, não tem problema. E eu acho que a gente tem que se deparar com situações assim, e agora eu entendo que a partir de agora, talvez, vocês vão começar a observar mais. Vocês vão ver na rua, no ônibus, na igreja, e vão começar a observar mais. E acho que isso é legal de trabalhar com inclusão. É porque desperta um olhar. E eu acho que o nosso olhar tem que estar atento. Jesus era muito atento nas andanças dele, né? E eu acho que isso fez a caminhada de Jesus tão incrível, né? Porque ele era atento ao entorno, né? Eu acho que se a gente tem essa responsabilidade hoje de lidar com isso. E, como eu falei, a gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Com a gente, com um parente, com um amigo. E como que a gente vai lidar com isso? Eu costumo falar isso muito quando eu faço palestras de sensibilização ou de conscientização de gestores, muitas vezes até diretores,
que tem uma resistência para trabalhar com inclusão, eu falo assim, olha, eu não desejo que nada de ruim aconteça com vocês, mas você hoje como diretor da empresa, se algo acontecer com você, você vai deixar de ser diretor? Você vai dar um jeito, se você ficar cadeirante, você vai dar um jeito, você vai fazer ramo, você vai fazer elevador, mas você vai continuar como diretor. Você não vai ser demitido por conta da sua deficiência. Você vai continuar diretor. E aí dá um choque de realidade, porque isso assusta, né? Porque geralmente as pessoas falam assim, eu não tenho problema com pessoa com deficiência. Até tem um tio lá, daí ele vai falar do tio que tem a perna igual a mim, daí eles contam umas histórias e acham que isso está tudo ok. Todo mundo aqui conhece alguém com deficiência. Agora a questão é como trabalhar isso. A questão é como colocar isso em prática, como colocar isso a serviço do reino. Como colocar todo mundo na mesma mesa. Porque quando eu olho a questão de culto de cadeirante, a primeira coisa que eu imagino assim, seria legal se tivesse o culto dos carecas também, né? Opa, pode acontecer, é seu. Isso nós temos, né? Vocês vão com a gente. Com o seu líder desse culto. Daqui a pouco tem culto do Tem até o texto dos carecas. Eliseu e as ursas. Você entende que daqui a pouco a gente está segregando tudo? Daqui a pouco a gente está segregando porque é mais fácil. Não pode deixar criança. Né? Então eu acho que eu não sei como é que eu estou de tempo, Bebeto, mas eu queria deixar essa reflexão para vocês. Tem muita coisa que eu relato no livro, relatos pessoais daquilo que eu vivenciei. Vou deixar com o Bebeto ali. Também vou estar por aqui por algum tempo, mais alguns minutos. E eu quero deixar aberto para pergunta também. Acho que esse é o momento. Oi, pode falar. Rafael, eu fiquei muito consternado com a sua fala, porque eu lembrei de um movimento que teve muito espaço na igreja, especialmente na época de 80, chamado Movimento para o Crescimento da Igreja. E a leitura que os líderes desse movimento faziam é que a igreja, para crescer, ela tem que ter unidades homogêneas. Então, essa loucura ganhou muito espaço na época de 80, e ele dizia então que nós tínhamos que ter uma igreja de negros, ou de brancos, ou de asiáticos, ou de deficientes, etc. Careca, quem sabe. E aí o René Padilha, que foi um pioneiro da missão integral, ele pregou no Congresso de Lausanne afirmando que isso é uma heresia. Porque afirmar isso é afirmar que é possível ser cristão sem que a cruz de Cristo nos reconcilie uns com os outros. Então, a sua palavra me tocou muito, porque eu nunca tinha feito essa reflexão pensando nas pessoas com deficiência. Então, eu agradeço muito pela sua contribuição e foi assim, pertinente para nós. Imagina, eu que agradeço pela contribuição também. Acho que está conectado com a nossa realidade. Só para finalizar, e esse contexto que você traz, pode parecer bonito, né? Ter um espaço para pessoas com deficiência. Por exemplo, eu sei que existe uma questão de visibilidade, mas você vai a um show, tem um espaço para pessoas com deficiência. Mas, poxa, eu não queria ficar ali, junto com todo mundo com deficiência. Se eu vou com o Bebeto no show, eu quero estar ali com o Bebeto no show, eu não quero ficar lá. Só porque eu tenho uma deficiência, entende? E as pessoas não entendem isso. E eu acho que a igreja não pode repetir esse tipo de ato. É que direciona, né? Você só pode ir para aquele lugar. Né? Não, porque naquela sala lá você não consegue passar. Você só pode ficar aqui. Porque ali é o espaço do cadeirante. O cadeirante tem que ficar ali, porque o espaço dele é ali. Rafael, Oi, pode. você relatou a sua passagem em várias igrejas, né? Você está na vinha, isso? Isso. Na cultura da vinha, a partir de John Wimber tem uma expectativa muito grande para essa questão de cura. Richard Foster fala em Rio de Água Viva, quando o Wimber orava, coisas aconteciam. Eu fui para lá sabendo. Eu tenho amigos que são da vinha, então aqui o Bebeto, pastor, amigos, pastores estão lá. Cara, como é que é a tua compreensão hoje dentro de um ambiente que coisas acontecem e coisas que podem não ter acontecido com você ainda, cara? Como é que você equilibra isso na tua cabeça? Eu acho que isso é uma questão de... primeiro de autoconhecimento, eu me conheço. É uma questão de perspectiva, de evangelho, de reino, de propósito. Eu entendo que
Se for falar para vocês que eu não gostaria que isso acontecesse, eu estaria mentindo, estaria sendo um hipócrita. E aí eu acho que não é esse meu papel aqui. Então assim, você quer ser curado? Quero. Preciso ser curado? Não sei. Dependo da cura? Não. Então eu tenho o sim, o não sei e o não. Eu tenho esses três. E eu acho que isso me ajudou a compreender principalmente o meu, eu não gosto de chamar de chamado, mas o meu propósito talvez. E eu dificilmente estaria aqui se tivesse uma condição diferente. Então eu não dependo disso. Até porque eu penso muito a respeito também de um corpo glorificado. Tenho essa consciência também. Tenho consciência de que tudo aqui é passageiro. E que, inclusive, em outros momentos, eu já orei por pessoas que foram curadas. Então eu falei, poxa, e eu? Será que eu posso orar por mim? Então, são coisas que não dá para explicar. São coisas que a gente... João, você está chamando? Ok, dá. Eu estava numa roda uma vez e aí surgiu um assunto assim, tipo, vai vir um moleque aí e tal, ele tem uma doença, ele é autista. Aí todo mundo se olhou assim, daí uma menina com uma voz mais fera pra cá, ela falou assim, ei, autismo não é doença. Autismo não é doença. Aí eu queria jogar isso pra você assim, tipo, tem várias pessoas que falam que deficiência é uma doença, né? E com isso, essa parte da segregação, assim, com isso também o tratamento com as pessoas com deficiência, é uma questão de você sempre colocar ele como coitado e sempre colocar ele como o incapaz de fazer algo sozinho, né? E sempre não deixa ele fazer algo sozinho, porque não trata como iguais. Como é que você trabalhou com isso? Assim, tipo, alguma pessoa já te colocou como doença? Eu acho que existem os dois paralelos que são muito perigosos. Eu poderia vir aqui para vocês e fazer uma palestra show, né? E aí sair daqui com uma super-herói. Eu acho que isso é muito perigoso. Não gosto desse tipo de... Tenho colegas com deficiência que têm esse tipo de abordagem e eu acho que isso dá uma grana legal. Poderia ganhar muito dinheiro com isso. Né? Poderia ganhar muito dinheiro com isso, mas não é uma abordagem. E por outro lado existe a questão do coitado, né? Então assim, não é nenhum e nem outro. Mas sim, as pessoas, muita gente entende ainda como doença, principalmente com deficiências, por exemplo, intelectuais. Deficiências intelectuais é muito difícil de você compreender, muito difícil de você diagnosticar, é muito difícil de você saber como a pessoa vai reagir. Por isso que eu falei a questão dos cultos, né? Então, a pessoa vai ficar ali babando, gritando, porque é a linguagem dela. Ela faz isso em casa, né? E aí no culto, será que ela vai ser bem vista no culto, babando ali do teu lado? Como você se sente? Se ela babar do teu lado, você vai ficar igual, né? Tipo, as pessoas acham que não sei qual que é o medo das pessoas. Pode falar. Rafael, primeiro eu queria falar do lugar de fala, não meu, mas tipo, parente, tem uma sobrinha. Todo mundo tem alguma coisa. Eu tenho. E o que eu queria falar é justamente porque quando você fala que seus pais fizeram o que puderam fazer, estava ao alcance, mas fizeram. Foi diferente com ela, né? Porque meu irmão não reconheceu que ela era deficiente. Falei, cara, como é que vocês vão... Eu, garoto, lá, adolescente, falei, como é que vocês vão fazer com essa menina quando ela começar a crescer? A minha filha não tem doença não, cara. Minha filha não é deficiente não. É normal. Deus vai curar isso aí. Aí a menina cresceu, estudou, porque o problema dela é um defeito na perna e na mão, ela não tem tato, né? Ela não consegue, é sempre assim, e ela anda, e ela já teve 2 empregos, e foi mandada embora dos 2 empregos, e constava lá na ficha, ela não vai dar conta. É mais cruel. Aí eu fiquei pensando, mas contrataram ela sabendo disso. E aí, e essa falta de consciência do meu irmão e da minha cunhada é tão ruim, porque não deixa que eles vão atrás de alguma coisa para ela. E o que eu quero, eu quero falar aqui, que diante de tudo que você falou e olhando para você, eu digo que eu sou um cara muito egoísta, muito mesquinho. Preciso muito ainda aprender com a vida e aprender a dar valor a esse tipo de situação.
a ouvir você falar e me ver em você. Porque é o que Jesus fazia. A agenda de Jesus era essa. Eram as pessoas de todos os tipos de vulnerabilidade, mas quem fazia a agenda de Jesus eram essas pessoas. E a gente é tão egoísta, a gente é tão mesquinho, é tão que a nossa igreja é cheia de escada, é um montão de coisa, tudo atrapalha. Mas até as pessoas... Você sabe que tem muito obrigado pelo teu relato. Eu quero te dar um abraço. Muito obrigado, eu também. Muito genuíno o fato da sua sobrinha, né, que você comentou. Isso acontece muito. Não, vou ocultar, eu tenho vergonha de dizer que a pessoa tem uma deficiência. Ela vai se virar normal, ela vai... Gente, também não é dessa forma que você trabalha com você. A pessoa que tem a deficiência também nega às vezes? Sim. Isso acontece muito quando eu faço entrevista com a pessoa. Eu pergunto assim, a pessoa vem andando, tipo, igual eu assim, ou às vezes até pior, eu pergunto, qual que é a tua dificuldade, qual que é a tua maior limitação? Não, eu faço de tudo. Ela quer um emprego, né? Afinal de contas, ela tem medo se ela falar aqui. Rafael trabalha com RH. Trabalha com RH. E ela fala que ela faz de tudo. Eu falo, não, mas eu pergunto de novo como se eu não tivesse escutado aquela resposta. Mas o que você sente mais dificuldade? Não, eu ando, eu faço de tudo. Eu falo, tá, mas você fica muito tempo em pé? Você escada? Como que é andar pra você por muito tempo? Pra mim. Porque assim, quando a pessoa fala que faz de tudo, já na primeira semana ela fala que depois que tem alguma escada, ela não quer mais trabalhar por causa da escada. Então ela não reconhece que ela tem a dificuldade com a escada. Eu prefiro que ela reconheça e aprove ela, não vou reprovar ela por aquilo. Mas reconheça que depois da segunda semana ela já não vai querer mais trabalhar por causa da escada. Então essa questão de negação, ela acontece. Só antes da próxima pergunta, eu gostaria de trazer um relato que me chama muita atenção na Bíblia, que é quando aqueles 4 homens levam o paralítico até Jesus. Isso é acessibilidade pura. Aquilo é um exemplo de acessibilidade. Ele não podia chegar até lá, estava lotada a casa, estava cheia. Não tinha como chegar, não tinha como passar. Mas ele teve 4 pessoas que levaram. Acho que foram 4, né? Então ele teve 4 pessoas que levaram ele até Jesus, deram um jeito. E eu acho que acessibilidade é isso. Você entender que você tem um projeto lá e que tem uma criança que, sei lá, é um projeto de bicicleta, mas tem uma criança com deficiência que não consegue andar de bicicleta. Como que a gente pode fazer para ajudar ela a andar de bicicleta? Isso é fazer com que o que esses caras fizeram. E o mais louco nisso aí que o obstáculo era as pessoas. Eu tive pessoas que me ajudaram, que me levaram até Jesus, através disso. Mas eu tenho uma pergunta nesse sentido, que é o seguinte, sai um pouco do contexto da igreja. A gente teve agora o Parapan, o Brasil foi campeão com recorde de medalha de ouro. E assim, ao mesmo tempo que a gente tem um outro lado da moeda, que é essa dificuldade, a gente também tem uma busca justamente disso, dessas 4 pessoas que vão atrás, uma procura. Como você vê isso? A questão do esporte é uma questão interessante a gente observar mesmo, né? Porque como que a gente tem um contexto de 24%, a gente não sabe onde estão, e como o esporte potencializa tanto isso, né? Talvez seja um nicho para vocês atuarem na comunidade em relação à deficiência, à questão do esporte. Talvez seja um ponto bem curioso para se trabalhar, porque o esporte lhe dá visibilidade, lhe dá... Vocês, mais do que eu, vão saber os benefícios do esporte, né? E as pessoas com deficiência talvez encontraram no esporte um acolhimento. Né? Então sim um ponto bem curioso, bem interessante. Pessoal, eu tenho uma pergunta aqui da Leslie, daí a gente... Tá bom. Eu queria dar um exemplo para vocês, rapidinho. A gente tem 2 crianças com deficiência, uma é de locomoção e a outra é intelectual. E a intelectual ela tinha uma vertente para autismo e ela chegou na instituição ela muito retraída. E a gente só inseriu, a gente não fez nenhum projeto diferente. A gente só inseriu ela com atividade com as outras crianças. E a gente percebeu que ela desenvolveu, ela não sabia escrever o nome, não tinha relacionamento com outras crianças. E hoje ela é outra criança, ela brinca como se ela não tivesse nada. E a escola faz outra metodologia, né? Porque a escola acaba tendo que ter um educador diferente para essa criança, para ela desenvolver melhor.
E a escola também relatou pra gente, porque a gente tem parceria com a escola, que hoje ele é outra criança. Legal, E né? a gente tem, e o Marlon, que é uma criança com uma deficiência de locomoção, a gente viabilizou a cirurgia dele, porque ele precisava, as pernas, uma perna era menor que a outra, então a gente conseguiu viabilizar e hoje ele já está na fisioterapia. E engraçado que ele voltou da cirurgia e ele está numa turma que está tendo aula de dança. Tinha muito pouco tempo de cirurgia. E aí eu falei assim, Marlon, pelo amor de Deus, você não pode ainda, por causa da cirurgia, não por causa da deficiência. Porque ele joga bola, faz tudo, assim, não tem problema nenhum com a perna menor. Nunca foi excluído e nunca se sentiu excluído das atividades na casa. E aí eu falei assim, meu filho, você não pode só dançar porque você fez cirurgia há pouco tempo. E ele ficou arrasado comigo, porque eu não deixei. Aí ele, mas eu tenho médico, eu vou perguntar pro meu médico. Aí a primeira coisa que ele chegou na casa assim, tia, eu fui no médico, o médico disse que não tem problema. Eu falei, então pode fazer tudo. O Marlon vai dançar. Marlon vai dançar. Depois manda e faz no ar. Sim. Sim. Eu acho que eu tenho. Pensando no que ela estava falando, né, no nosso projeto, hoje nós temos em torno de 9 crianças que têm necessidades especiais. Deficiência. E tanto fora do ambiente religioso, da igreja, quanto fora, nos falta um preparo para trabalhar com como que pode ser feita essa inclusão. Porque tem o estar junto, mas tem, e na periferia existe muita ausência de laudos. Então, de diagnóstico. Então, o que essa criança, às vezes a mãe chega com autismo, nós temos duas, são irmãos, e os dois têm deficiência cognitiva. Então, assim, para a gente entrar, só que a menina, os dois passam na PAI, fazem acompanhamento, a menina desenvolveu e o menino está repetindo de ano, não está conseguindo avançar. Então, assim, no social, a gente tem que trabalhar tanto as famílias, para ganhar essa consciência, trabalhar a turma, porque, assim, no ambiente de adultos, que fala para não reparar, né, a criança, ela tem curiosidade, ela quer saber. Quando o Pietro chegou na organização, que ele tinha uma formação congênita, o que ele fazia? Ele puxava a blusa para que as pessoas não vissem a mão dele. Só que, e aí a gente, por quê? A mãe conversou, ele veio numa situação de bullying, não queria mais ir para a escola, e a gente, ali na região, é uma organização que as pessoas sabem que a gente tem essa cultura de paz, trouxe ele para a convivência, para a gente tentar trabalhar ele, para ele melhorar o rendimento escolar também. Então, quando a gente chegou, a gente falou, como que a gente, porque eu quero incluir, mas eu sempre tenho esse questionamento, como que eu vou incluir essa criança? E às vezes o meu medo é ser invasivo, né? Porque a gente estava num momento e as crianças falam, como que você come? Né? Como que você faz para comer? E as pessoas ficarem olhando, tipo, como que ele vai pegar? Ele participa das atividades, nós temos a questão da Polly, que ela é autista, e a mãe, a gente está com dificuldade de trabalhar com a mãe, porque a mãe afirma essa incapacidade. Ela reforça, né? E reforça. Então, assim, para a parte artística, ela é super desenvolvida. E na parte relacional, né, de estar juntos, ela tem mais dificuldade. Mas eu entendo que é a questão própria do autismo. Mas para a mãe quer que... Né? Então, assim, a minha pergunta é sobre essas questões assim, de abordagem. Eu entendo que a realidade de vocês é bastante complexa. Eu acho que a gente tem que também ser realista de que é uma realidade complexa. Quando você fala da questão de laudos, de diagnóstico, de crenças de pais, de que aquilo ou é normal, ou já é assim desse jeito e vai ser assim para sempre. Então é muito difícil. Eu acho que é um trabalho assim, muito fino, sabe? De conversa, de tentar conversar com essa criança, depois tentar conversar com os pais, tentar alguma ajuda médica também, sabe? Assim, identificar alguns parceiros que atuem nessa questão, que ajudem vocês a identificar clinicamente algumas questões, né? Principalmente questões relacionadas a autismo, a deficiência intelectual, porque é muito mais delicado. Uma deficiência física está aqui, é visível, tem dificuldade para andar rápido, para correr, né? É mais fácil de você lidar.
E tem outras que não, né? Tem outras que são realmente mais difíceis. Então, eu acho que tentar fortalecer a rede também. Quem é a tua rede de apoio? Tem algum lugar que você possa contar? Psicólogo, médico, não sei. Né? Tem algum viés de acesso? Mas acho que o primeiro ponto é tentar conversar com essa criança, tentar conversar com esses pais, explicar que você estaria à disposição, que você não está ali para julgar, e sim para ajudar. Né? Eu acho que a disponibilidade, acho que ela abre portas. Acho que esse é um ponto. Só acho que um papel também interessante é a questão da gente ter a sensibilidade de abrir nossos espaços para ter educadores com deficiência. Né? Isso também é um outro ponto. A gente tem um caso interessante lá no Dorcas, que o filho da Darclay, ele tem síndrome de Down. E ele é chefe dos escoteiros. Cara, para as crianças, meu, super normal, assim, porque quando ele está numa posição de destaque, né, ele é o chefe dos escoteiros, dos lobinhos, tudo, elas acham... Eu acho que isso é bem importante, porque eu estou dizendo isso porque eu trabalho com RH, com inclusão, eu tenho uma deficiência trabalhando com inclusão, então isso fala de representatividade. Né? Quando o Bebeto fala que tem que ter ali a questão de metade, você está falando de representatividade. Né? Então eu acho importante também esse exercício de quantos de vocês, ou quantos que poderiam estar aqui que têm algum tipo de deficiência. Quer finalizar? Não, eu só estou vendo para eu queria continuar aqui. Tem a Elcia ainda antes do almoço. Não, então, gente, para ele. A resiliência em pessoa. Não, quer fazer alguma... Quero contar uma história rapidinha, um menino lá que trabalha com a gente. A gente fala de 24%, a gente pergunta onde que está, mas aí no final todo mundo conhece. A gente tem algumas equipes lá que são equipes de competição, de rendimento, né? E tem um menino que é goleiro, né? O John. Ele tem uma deficiência intelectual, né? Assim, ele é um mala, assim, né? Mas ele treina duro e tal, e lá no trabalho a gente coloca ele realmente como igual, assim, né? Então, por exemplo, ele precisa batalhar para conseguir espaço para poder jogar, né, e tal. Ele foi no último jogo, agora ficou no banco, ficou picudo porque não jogou e tal. Então, é o tratamento natural como nós trataríamos o outro menino, né? Mas tem uma coisa que aconteceu recentemente, que foi a mãe dele conversando com a gente, que foi bastante interessante, que a mãe dele falou assim, o meu filho, hoje ele é uma criança feliz, ele tem 15 anos, né? Vou ter que agradecer vocês, agradecer principalmente a Deus e tal, por causa que ele encontrou um espaço para poder, que ele foi recebido, né? E daí, assim, ele tem várias frustrações, assim, né? Normal, como todo ser humano. Então, de vez em quando, ele manda mensagem lá pra mim, assim, cara, se eu não jogar profissionalmente, minha vida vai ser um fracasso. Essas coisas assim, né? Mas ele tem abertura, ele tem acesso e a gente ajuda ele a superar esses obstáculos, né? E um outro caso bem interessante é do menino que é anão, né? Que é o Ricardinho, né? Ricardinho? Mas assim, ele é um cavalinho jogando bola. É um monstro. Só na canela. E o Ricardinho, ele tem uma característica muito interessante. Ele é das pessoas que eu conheço, assim, na atualidade, um reflexo de pessoa disposta a servir a todos, né? E sem buscar espaço do palco, assim. Então, me chamou muita atenção, a gente fez um churrasco, né? E o Ricardinho, ele foi o cara que, depois que todo mundo comeu, a molecada, não sei se vocês sabem como que é o ambiente, né? Eles deixam um copo jogado, eles não querem entregar o prato, ele pegou bem tranquilo, saiu e deixou tudo limpo. E não por pressão, não porque ele é o último, mas é porque ele quis doar algo para os outros, assim. Então, por que eu estou falando isso? A questão do acesso, ele só é real quando você trata o outro realmente como igual. E nós vivemos numa sociedade preconceituosa, que quando eu estou dizendo que você deficiente não pode se relacionar, eu estou dizendo que eu sou melhor que você, na verdade. Né? E nós gostamos desse status, né? De colocar o outro para baixo para dizer que nós estamos melhor.
É por isso que nós não tratamos com dignidade o negro, a mulher, o deficiente, né? Então, pobre, né? Então, tem que ser algo natural, né, gente? Porque assim, tem que ser algo cristão, tem que ser na mesma mesa. Porque veja, alguns projetos são até interessantes. Eu lembro que eu odiava ir para a escola depois do Teleton, porque todo mundo me olhava. Então, parece que naquele dia todo mundo fez sua boa ação e contribuiu, mas depois todo mundo esquece. E só mais uma coisa, nós gostamos muito do sobrenatural de Deus, né? Mas eu acho que nós precisamos aprender a amar o natural, né? Então, assim, às vezes nós só queremos agir e ver a ação sobrenatural do Senhor, mas Deus age de maneira natural usando nossas mãos, inclusive. Muito legal. Ok. Bom, né? Demais. Bom te ouvir. Obrigado. Essa cultura de gueto é a cultura do anti-reino. O reino desmonta essas comunidades homogêneas. O reino é heterogêneo. Então, às vezes a gente acha que está incluindo e está segregando. No reino ninguém é segregado. A Vinha de Gente canta muito uma canção, né? A mesa do reino. Até falando do Paulo Gomes ontem, que foi uma conversa com o Fabiano, né, que é o autor da música. Estava em Piratininga uma vez, o Fabiano vibrando com uma iniciativa, né, da comunidade, de ir para a rua, né, cuidar dos mendigos e está levando café para eles. Então, e eu também fiquei feliz com a iniciativa, a igreja um pouquinho indo para a rua, e pessoas em situação de rua. E ele falou assim, bebê, até é reino. Eu falei, Fabiano, é bacana, mas assim, tem uma dimensão do reino aí mais profunda. Quando esse morador de rua ele sentar na mesa da tua casa, tomar café com você. E aí eu falei, mas uma boa, assim, a gente continuou conversando e tal. Só jogou. Só joguei, né? Só dei ideia. Depois, alguns meses depois, a gente encontrou o Fabiano e falou, Roberto, eu não sei se você lembra que você falou para mim. Foi te contar um negócio todo animado, você quebrou minhas pernas para mim. Assim, eu queria te dar um CD, meu CD, que era a Mesa do Reino, fez uma canção a partir dessa ideia, né, que na Mesa do Reino, que é o nome da comunidade do Lucas, né? A Vina lá é mesa, né? No reino a mesa é para todos. Não tem mesa separadinha. Isso foi mais determinante para mim e para a Vina do que o histórico de Então, assim, no lugar que eu me senti acolhido. Eu quero agradecer, eu confesso que estava ouvindo e anotei uma pergunta aí na minha agendinha lá. Não é história, né? Não é história, é só uma pergunta. Quem é que você de cura aqui? Se é o Rafael. Se é o Rafael. Essa foi uma pergunta para mim. Né? Todos, né? Essa coisa de orar pelo Rafael para ser curado, mas acho que é melhor o Rafael orar por você. Orar pelos outros. Então a gente pode finalizar esse tempo aqui orando juntos? Sim. Quero. Não é especial, não quero estar Vamos orar? Vamos orar? Pedi para Samuel orar. Pode ser, Samuel? Obrigado a Deus, porque o Senhor levanta homens como Rafael para nos lembrar da nossa miséria, do nosso preconceito, do nosso evangelho raso. Obrigado por o Senhor ter feito na vida dele, e na vida dele em nós. Queremos te pedir por cura, pela nossa cura, pela minha cura. Que o Senhor me dê um coração mais parecido com o teu, capaz de olhar
para a deficiência de cada um de nós. Porque todos nós, Senhor, precisamos ser tratados, redimidos por Ti. Te agradecemos, ó Pai, por essas bonitas histórias. Te agradecemos porque o Senhor nos sensibiliza e para que os nossos projetos, para que as nossas igrejas, para que as nossas comunidades possam estar atentos e ser lugar de oportunidade para todos, com deficiência, sem deficiência, independente da sua condição física, emocional, intelectual, porque a tua igreja é colorida, a tua igreja é multiforme, a tua igreja tem cheiros diferentes, a tua igreja, Senhor, é uma comunidade de amor, onde pessoas se amam e onde pessoas querem amar e ser amadas. Essa é a única condição para pertencer ao teu reino. Pedimos que o Senhor nos dê esse coração enorme que o Senhor tem. Te agradecemos por esse testemunho, por essas histórias. Pedimos pelo trabalho do Rafa hoje à tarde, que ele seja instrumento teu no Boticário, para além dos resultados, mas que ele seja sinal da tua presença lá. Se te pedimos. Obrigado.